Antes de começarmos a falar sobre a análise do discurso e discurso de ódio no Brasil, vamos relembrar rapidamente o que é linguagem. Linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossas ideias, opiniões e sentimentos sobre determinado assunto. Ela está diretamente ligada às situações comunicativas, onde há comunicação há linguagem. E ela é feita de várias formas. Existem linguagens por gestos, sinais, sons, regras de sinais que é a escrita. A linguagem também é dividida em duas partes. A verbal, quando a comunicação é feita através de palavras, como por exemplo, um aviso de silêncio em hospitais, um aviso de não correr em corredores. Ela também é feita pelas linguagens não verbais, que são as linguagens de sinais, os avisos, as placas, sinais de trânsito que nós vemos por aí. A análise de um discurso consiste em analisar as ideologias, teses, discursos, sejam eles de ódio, de política, etc., e compreender como sua estrutura é feita. Existem diversos tipos de discursos e, com isso, várias formas de se analisar, criticar e debater algum tipo de ideologia. O objetivo de se fazer um discurso é convencer, transmitir uma mensagem e interpretar outros pontos de vista através da escrita ou fala. A análise é interpretar, estudar, para confirmar ou rebater se essas teses estão corretas. Define a análise do discurso através da determinação histórica, o que permite ao leitor entender a ideologia por trás de um texto. Tendo um panorama histórico, fica mais fácil de o estudante, ao ler o texto, compreender a ideologia, a ideia central presente nele, porque consegue se entender o que passa na cabeça do autor e o ambiente em que ele está e sua condição social, podendo entender o motivo de ter produzido esta ideologia. A teoria discursiva de Michel Pichet pode ser dividida em três fases. A primeira, Pichet afirma que o discurso é composto por interlocutores. A segunda é a teoria do esquecimento, em que Pichet diz que o sujeito pensa ser a fonte do dizer, sendo encontrado nele a sua evidência. A terceira, Pichet define interdiscurso e intradiscurso, onde o primeiro é a junção do saber dos discursos proferidos, e o intradiscurso seria a relação entre o sujeito e aquilo que é dito por ele no discurso. Após conhecer a teoria de Michel Pichet, é necessário conhecer os elementos básicos para análise de discurso. São estes: locutor, quem fala no texto; alocutário, para quem é falado; referente, o que é dito pelo locutor; forma de dizer, em qual linguagem é dita pelo locutor; contexto em sentido estrito, o que acontece aqui e agora; reações imediatas no texto; contexto em sentido lato, determinações ideológicas e histórico-sociais em que instituições o discurso é produzido. No discurso também, segundo Pichet, a relação entre imagens, relações entre os que interlocutores têm. Relações, por exemplo, a imagem que o interlocutor A tem de si mesmo, que se traz da seguinte forma: quem sou eu para que lhe diga alguma coisa? A imagem que A tem de B, quem ele é para que eu lhe diga alguma coisa? A imagem que B tem de si mesmo, quem eu sou para que ele me fale assim? E a imagem de B tem de A, quem é ele para que me fale assim? Também há a relação da imagem A com o que é dito, do que eu lhe falo, e com o B com o referente, o que ele me fala. Com as imagens, nós podemos ter uma construção forte de um texto. Existem outros elementos, além dos básicos, para análise de discurso e que ajudam a fazer melhor análise. São eles: assujeitamento ideológico, faz com que cada indivíduo assuma um lugar na sociedade; autor, a pessoa que produziu o texto; condição de produção,
as condições socio-histórico-ideológico, de onde os interlocutores falam. Diálogo, interação entre os personagens do texto. Enunciação, conjunto de enunciados. Formação discursiva, é o que pode e deve ser dito pelo indivíduo com uma formação ideológica. Formação social, relação entre os indivíduos, entre as classes sociais, relação de antagonismo e protagonismo. Interdiscursividade, relação entre dois ou mais discursos. Intertextualidade, relação entre dois ou mais textos. Também há os tipos de esquecimento. Segundo Piaget, podemos distinguir duas formas de esquecimento. O primeiro é o esquecimento ideológico, que é resultado do modo como uma ideologia nos atinge e nos afeta após a recebermos. A segunda é a ordem da enunciação, visto que falamos algo de uma maneira em detrimento de outra, indicando que os dizeres, as formas de dizer alguma coisa, podem ser outros. Tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao lado da Marcela, do quanto a mulher faz pela casa, pelo lar, do que faz pelos filhos. E se a sociedade de alguma maneira vai bem e os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada formação em suas casas e, seguramente, isso quem faz não é o homem, é a mulher. Nesse discurso, o locutor é o Michel Temer, o locutário são as mulheres que foram homenageadas, e o que se diz é que as casas e as famílias são bem cuidadas apenas pelas mulheres. O emissor, o meio que foi propagado desse discurso, é a fala, a oralidade, seguindo a regra da norma culta portuguesa. Esse discurso gera uma enorme discussão sobre o teor machista presente no texto, de que, passando a ideia de que as mulheres devem tomar conta das casas e das famílias, enquanto os homens não as ajudam, apenas trabalham fora, sendo isso visto como algo positivo para a educação das crianças do país. Eu estou me lixando para esse pessoal. Criaram aí a Frente Parlamentar de Combate à Homofobia, Frente Gay aí. O que esse pessoal tem para oferecer para a sociedade? Casamento gay? Adoção de filhos? Dizer que se seus jovens um dia forem ter um filho, que se for gay é legal? Esse pessoal não tem nada a oferecer. O locutor é Jair Bolsonaro. Os locutários são os telespectadores da TV Bandeirantes que o assistem pelo programa CQC. É dito pelo discursante ser contra a legalização do casamento gay e a doação de crianças por meio de casais gays. Também é um discurso feito pelo modo oral, pela fala, seguindo os normas e princípios da língua portuguesa. Fecha aí. Seu discurso representa uma ideologia positiva, pois consegue conquistar o público-alvo, convencendo a comprar a sua ideologia e sua forma de pensamento, e a seguir a essa atitude. Após esse trabalho, é reiterada a importância da análise discursiva, pois é com ela que conseguimos entender discursos e analisar suas ideologias e pensamentos, sendo de caráter preconceituoso ou não, podendo assim aumentar nosso conhecimento sobre o mundo, sobre as sociedades e as pessoas.